O mundo à beira do colapso final. Nosso herói, o poderoso mago Satsuna Cromwell, liderava o que parecia ser o último suspiro da humanidade contra uma força que desafiava a própria existência, o deus maligno Vindri. A equipe de Satsuna lutou com uma bravura que faria inveja aos maiores guerreiros de todos os tempos. Juntos, eles conjuraram um feitiço de proporções épicas, um poder tão grande que abriu caminho através de hordas de monstros como se fossem apenas peças de xadrez, levando-os diretamente ao confronto final contra Vindri. Satsuna canalizou tudo. Os 6 poderes mágicos de seus companheiros convergiram em um único e devastador ataque. Foi um momento de clímax, um golpe que deveria ter encerrado a lenda de Vindri. Mas caramba, o poder do deus era algo de outra dimensão. Mesmo a mágica mais destrutiva da humanidade se mostrou ineficaz. Vindri nem sequer se incomodou, e com um contra-ataque brutal, todos os magos caíram. Satsuna estava completamente dominado, esmagado, ferido gravemente e com sua energia mágica zerada. Tipo quando a barra de HP do seu personagem pisca em vermelho, ele conseguiu desferir um último e insignificante golpe. Era só um pequeno soco mágico, mas que de alguma forma atingiu Vindri. Aquilo acendeu uma faísca de esperança, uma certeza de que ele era vulnerável, mas não havia mais tempo. A luta tinha acabado. Diante da morte iminente, um item que ele mal se lembrava se ativou, o Colar do Renascimento, um presente de seu antigo diretor. Foi um lag cósmico, um glitch na realidade que o enviou de volta, 10 anos no passado. Satsuma finalmente abriu os olhos e a primeira visão que teve foi a de seu amigo Léo, que chegou dando aquele tapa amigável nas costas, dizendo para ele parar de se distrair. O protagonista ficou em total estado de choque. Léo? Ele deveria ter desaparecido muito antes daquele confronto final com o deus maligno. Ele olhou ao redor, absorvendo a cena. Estava na Academia de Magia, no mesmo prédio onde tudo começou. A ficha caiu. Ele realmente voltou no tempo, para o ponto de partida onde o erro que levou à aniquilação ainda podia ser desfeito. Naquele instante, Satsuna fez um juramento silencioso e pesado. Da próxima vez que lutasse contra Vindri, a vitória não escaparia. Enquanto ele processava o peso daquele novo fardo, Léo tocou em seu ombro e disse que a vez de ir ao palco era dele. Eles estavam participando da cerimônia de bênçãos da academia. Satsuna, finalmente se reerguendo do choque temporal, caminhou para o palco. Aquele não era um momento qualquer. Todos os olhares estavam nele. Por que tanto alvoroço? Porque ele era considerado o maior gênio que a história daquela academia já tinha produzido. A grande questão é que Satsuna possuía afinidade com todos os caminhos mágicos disponíveis. Na prática da magia, é preciso escolher um único caminho e dominar uma técnica especial para ativá-lo, o que torna quase impossível conciliar duas áreas simultaneamente. É uma escolha de fé e foco, como acreditar em duas divindades ao mesmo tempo. Então, o professor o encarou e fez a pergunta que iria redefinir seu futuro, agora com todo o conhecimento do que estava por vir. Satsuna, escolha o seu caminho mágico. O professor, ali na frente de todos, estava visivelmente confiante de que o gênio seguiria o manual. Para ele, a escolha óbvia de Satsuna seria a magia de longo alcance. Essa era a build mais lógica e segura. Afinal, atacar de longe reduz drasticamente o risco de levar um hit e é a skill tree mais desejada por qualquer mago ambicioso. Apesar de ter sido com essa magia que Satsuna tinha se tornado o mais forte em sua vida passada, ele sabia que, no fim, aquilo não havia passado de uma perda de tempo inútil contra Vindri. Agora, com a chance de recomeçar e redefinir seu futuro, ele ponderou, absorvendo o peso daquelas memórias. E então, ele fez a escolha, uma que foi totalmente inesperada. Aquilo não apenas chocou o professor, mas toda a plateia ali presente. Léo, o amigo, tentou entender a cabeça do protagonista. Ele se lembrou de que Satsuna havia jurado que escolheria a magia de longo alcance, mas ele havia optado pela magia de combate corpo a corpo. O espanto geral foi instantâneo, já que essa skill era considerada a mais difícil de controlar, sendo na verdade vista como o pior caminho mágico disponível. O professor, perdendo a compostura, praticamente gritou com Satsuna, dizendo que a magia de combate se concentrava apenas no aprimoramento corporal, o que significava que ele só poderia atacar quando o inimigo estivesse colado nele. O medo dele era que Satsuna estivesse prestes a deletar o próprio futuro brilhante com uma escolha imprudente. Satsuna tinha total consciência de tudo o que eles pensavam sobre aquele caminho.
No entanto, ele guardava um segredo crucial. Em todo aquele caos do passado, a única magia que tinha conseguido causar um arranhão em Vindre era justamente a de combate corpo a corpo. Ele tinha convicção, quase como um spoiler do destino, de que essa era a única forma de sair vitorioso. Com essa certeza inabalável, ele confirmou sua decisão. Ele aceitou aquele caminho mágico, se ligando à essência dele. Um sorriso discreto, mas cheio de determinação, surgiu em seu rosto. Com aquela build, ele estava certo de que derrotaria o deus maligno impiedosamente. Enquanto Satsuna estava em paz, o resto da sala parecia ter entrado em pane. O professor, em um acesso de frustração, bateu o livro com força e revelou sua identidade. Ele era Cyrus Arite, ninguém menos que o chefão do departamento que Satsuna tinha acabado de ignorar. Cyrus explodiu de raiva, gritando que se o gênio tivesse escorrido o caminho certo, teria se tornado o mago mais forte de todos. Mas Satsuna já sabia o que tinha que fazer. Ele tinha voltado para escrever um novo roteiro, e não para seguir o antigo. A plateia ainda estava empolvorosa. Enquanto ele estava imerso em seus pensamentos sobre o futuro, Cyrus o encarava com uma fúria silenciosa, como se quisesse destruí-lo. Pouco depois, os alunos foram dispensados para seguirem para suas classes. Foi então que a realidade bateu na porta. Satsuna não fazia ideia de onde ficava a sala do curso de combate corpo a corpo. Na esperança de uma ajuda rápida, ele tentou abordar alguns colegas, mas a reação foi terrível. Eles simplesmente fugiram, como se ele tivesse uma doença altamente contagiosa. Os cochichos eram inevitáveis. Os alunos zombavam abertamente, dizendo que ele tinha jogado sua carreira na lata do lixo. Satsuna ficou incrédulo. As mesmas pessoas que o veneravam agora o evitavam por causa de uma única escolha de skill. Sem ninguém por perto para guiá-lo, ele decidiu seguir seu instinto. Ele imaginou que o pátio principal teria um mapa completo do campus da academia. Enquanto se dirigia para lá, ouviu um alvoroço vindo de perto. Alguns estudantes estavam brigando. A confusão era com uma garota ruiva que estava sendo encurralada por um grupo de rapazes. Eles haviam tomado o broche que sua mãe lhe dera e riam dela enquanto observavam o objeto. O broche, aparentemente, era um artefato que armazenava mana, e eles zombavam dizendo que o item era bom demais para alguém tão insignificante quanto ela. Observando de longe, Satsuna deduziu rapidamente o cenário. A ruiva era sem dúvida do departamento de combate corpo a corpo, e os três valentões eram do time longo alcance. Eles provocavam a garota, mandando-a ir buscar o broche à força, enquanto a ridicularizavam por usar a magia mais fraca. O líder dos bullies não hesitou e atirou uma bola de fogo. Por sorte, a garota conseguiu se esquivar rapidamente, evitando ser reduzida a churrasco. Sua agilidade era o único benefício visível da magia de combate corpo a corpo. No entanto, ela ainda estava em clara desvantagem numérica. Os agressores continuaram a disparar rajadas de projéteis flamejantes contra ela. Dominada pela raiva, a jovem ruiva materializou uma Manblade, sua arma mágica pessoal, e jurou aos valentões que jamais lhes permitiria tocar naquela joia de família. O problema é que o trio de brucutus de longo alcance não demonstrou o menor sinal de intimidação pela arma conjurada. O líder deles, com a petulância típica de quem tem a vantagem, provocou, perguntando se aquela arma de contato sequer teria alcance para atingi-lo. Em seguida, ele liberou uma chuva de bolas de fogo. A garota não teve como evitar o impacto total da investida e foi arremessada ao chão. O sorriso sádico do agressor se alargou ao chamá-la de derrotada lastimável. Ele sentenciou que, por mais que ela se esforçasse, nunca conseguiria se igualar ao poder de fogo dos magos de longo alcance. Caída e sem chances de esquiva, ela estava à mercê dos projéteis flamejantes que ainda vinham em sua direção. No instante exato em que o ataque final estava prestes a atingi-la, Satsuna agiu. Com uma velocidade inesperada, ele invadiu a área de perigo e puxou a garota para longe da explosão. O ato surpreendeu a todos os curiosos e principalmente os agressores. Mantendo a jovem em segurança em seus braços, Satsuna adotou uma postura de cortesia impecável e simplesmente perguntou se ela conhecia a localização do departamento de magia de combate corpo a corpo, pois ele precisava urgentemente de um guia. Os valentões, agora, conseguiam ver o rosto do estranho. O reconhecimento foi mútuo. Era o gênio sobre quem todos falavam. Inicialmente, o susto os fez recuar, mas a ousadia retornou quando notaram o brasão da magia de combate gravado na mão de Satsuna.
A conclusão foi imediata. Ele havia se juntado ao setor inútil. Agora, assumindo que poderiam lidar com ele facilmente, decidiram que iriam dar uma surra no recém-chegado. Satsuna, de fato, concordava que aquela skill era considerada a mais fraca. Contudo, ele tinha a experiência de uma vida e sabia que o verdadeiro potencial estava na aplicação da técnica. Seu conhecimento lhe dava a certeza de que a escolha do caminho mágico não era o fator decisivo para a vitória ou derrota em um confronto. Enquanto ele se aproximava dos brigões, a ruiva, preocupada, tentou detê-lo, alertando que os garotos eram alunos mais velhos e que ele acabaria se ferindo. Mas os agressores estavam determinados a não dar tempo para o gênio recuar. Eles se lançaram ao ataque sem aviso. O projétil de fogo se aproximou de Satsuna. Ele ativou o conhecimento armazenado sobre a magia de combate, concentrando toda a sua energia mágica nos músculos inferiores para ganhar uma aceleração explosiva. Com esse aumento repentino de destreza, Satsuna desviou do ataque repentino com uma facilidade impressionante. Em um piscar de olhos, ou, como diria um fã de anime, um flash step, ele já estava além dos agressores, saltou por cima deles e aterrissou nas suas costas, aproveitando o ponto cego da formação inimiga. O protagonista sentiu uma descarga de adrenalina com a forma como seu corpo se movia. Ele queria mais daquele poder. Rodeando o trio, Satsuna começou a provocá-lo sutilmente, tirando sarro do fato de estarem limitados apenas a tirar bolas de fogo desde o início do confronto. Ele os incitou a usar outros elementos, mas os valentões já estavam fervendo em frustração. O líder não conseguia acreditar na agilidade que testemunhava. A velocidade com que Satsuna se deslocava tornava a mira praticamente impossível. Finalmente, o agressor decidiu que era hora de parar de brincadeira. Ele liberou toda a sua força e desferiu um ataque de impacto máximo. Uma esfera de fogo colossal voou diretamente para Setsuna, mas o gênio já estava preparado. Ele reuniu mana suficiente para conjurar uma lâmina de energia em sua mão e cortou a bola de fogo ao meio com uma precisão cirúrgica, deixando os agressores boquiabertos. Nem a ruiva sabia que um projétil mágico poderia ser neutralizado daquela maneira. Satsuna então explicou de forma simples: quando a luta é magia contra magia, o que realmente conta é o nível de domínio e controle do usuário. Na vida anterior, ele havia se destacado justamente por sua habilidade incrível de gerenciar o poder mágico. Ele olhou para a lâmina de energia em sua mão e sorriu, percebendo que aquela magia poderia ser muito mais útil do que o esperado. O líder dos valentões estava cego pela humilhação. Ele não aceitava ser derrotado por um novato do departamento lixo e decidiu conjurar uma bola de fogo ainda maior. Seus próprios amigos tentaram alertá-lo e impedi-lo, mencionando o risco de um feitiço tão poderoso e o fato de que um ataque daquele calibre inevitavelmente chamaria a atenção dos instrutores. O cara estava irredutível e já se preparava para lançar o golpe, determinado a vencer a qualquer custo. Mas antes que pudesse sequer terminar o encantamento, Satsuna desapareceu de sua vista. Antes que o valentão pudesse reagir, o gênio já havia se materializado bem à sua frente. Satsuna o encarou profundamente nos olhos, antes de desferir um soco devastador, infundido com mana diretamente no peito do agressor, que foi jogado ao chão em agonia. Quem estava assistindo ficou em completo choque ao ver o valentão líder nocauteado e incapaz de se mover. Satsuna, por sua vez, sentiu um orgulho justificado. Ele acabara de provar que, de fato, lutava muito melhor quando seu alvo estava ao alcance. O que restou dos agressores não conseguia processar. A forma mais menosprezada de magia havia simplesmente apagado seu colega como se ele fosse um erro. Satsuna estendeu a mão na direção dos dois valentões restantes e exigiu a devolução imediata do broche da garota. Eles não hesitaram. O objeto foi depositado na mão de Satsuna em um instante, antes que tivessem o mesmo destino do parceiro que jazia ao solo. Envergonhados e derrotados, os dois arrastaram o líder nocauteado para longe da cena. Satsuna então se virou para devolver o broche à ruiva. Ela abriu um sorriso luminoso e agradeceu a ajuda. Em um ótimo humor, ela se apresentou como Ila Rosiel, estendendo a mão para o protagonista. Sem esperar, Ila agarrou o braço de Satsuna com uma familiaridade surpreendente, como se ele fosse seu namorado de longa data, deixando o gênio em uma situação um tanto embaraçosa. Ela logo perguntou por que ele havia escolhido o combate corpo a corpo. Como a verdade era inacreditável, ele não podia dizer que voltou no tempo para consertar o mundo. Satsuna
Satsuna evitou a questão. Em vez disso, pediu a ela orientações para chegar ao setor onde o combate corpo a corpo era ensinado. Ila explicou que a orientação para calouros já tinha começado e que eles precisavam correr. Ela o guiou por um caminho isolado e pouco frequentado, que claramente levava aos fundos do campus. Satsuna não conseguia acreditar que a magia de combate era tão mal vista que seu departamento ficava relegado a uma área completamente marginalizada da academia. Ila então se virou com um sorriso. Ela disse que adoraria que ele a ensinasse a conjurar a lâmina de mana que ele havia usado para cortar a bola de fogo. Satsuna não deu muita importância ao pedido e respondeu que tudo dependia do controle de mana. Ele estava falando a pura verdade, já que a magia pode se manifestar de inúmeras formas dependendo da precisão do usuário. Satsuna estava certo de que ao dominar essa nova magia, conseguiria encontrar uma brecha para vencer o poder de dissipação de Vindrena. Enquanto isso, uma memória crucial surgiu. Ele se lembrou de uma ocasião em que o diretor da academia havia lhe mostrado o dorso da própria mão. Acontece que o diretor estava ligado a 2 caminhos mágicos diferentes. O protocolo dizia que uma pessoa só podia ter um único caminho. Satsuna reconheceu o primeiro brasão como o da magia de invocação, mas o segundo brasão era totalmente desconhecido para ele. Satsuna sempre quis entender o segredo, mas o diretor apenas dizia que ele o descobriria na hora certa. O velho havia prometido compartilhar o conhecimento daquela segunda afinidade, mas o protagonista jamais chegou a aprender. Antes que pudesse haver a transmissão daquela magia, Vindri apareceu e o diretor foi brutalmente assassinado. Pelo visto, Vindri havia percebido o perigo latente que aquele segundo caminho mágico representava para ele, e por isso havia se livrado do velho rapidamente. Agora, com essa segunda chance, Satsuna estava determinado a adquirir a magia crucial que poderia. Em pouco tempo, eles chegaram ao setor de magia de combate corpo a corpo. Apesar da urgência, Satsuna ainda estava apreensivo, temendo que seu status atual não fosse suficiente para conseguir o reconhecimento do chefe do departamento. Ao chegarem na entrada, um professor de aparência sombria e desagradável já estava à espera. Ele imediatamente repreendeu Satsuna pelo atraso. Quando Ila tentou intervir e explicar a situação, ele a ignorou e a dispensou com desprezo, dizendo que não se importava com desculpas. O docente virou-se para Satsuna e disparou que, por mais impressionante que fosse seu histórico, ele havia se transformado em um lixo no momento em que pisou naquele departamento. Ele apontou o dedo acusadoramente para Satsuna, mas o protagonista, com calma, empurrou lentamente o dedo para o lado. O professor, ultrajado pela ousadia, censurou a grosseria e relembrou o garoto de que ele era o instrutor do departamento, sugerindo que Satsuna deveria ter um mínimo de respeito, especialmente porque o setor já era motivo de chacota para toda a academia. A crítica inflamou o professor, que agarrou Satsuna pela gola da camisa em um acesso de raiva. Satsuna, ainda sereno, respondeu com confiança. Ele estava certo de que havia inúmeras possibilidades inexploradas dentro da magia de combate corpo a corpo. A audácia do novato era inacreditável para o professor, que, controlando a raiva, decidiu que precisava colocar seu orgulho de lado e dar um basta naquilo. Ele desafiou Satsuna a mostrar o que ele tinha, já que estava tão cheio de certezas. Ali perto, vários outros alunos estavam golpeando blocos de pedra gigantescos como se estivessem minerando. As rochas eram absurdamente resistentes e eles não conseguiam sequer lascá-las. Acontece que quebrar o rochedo era o primeiro teste obrigatório para determinar a classificação de cada aluno. O objetivo era extrair um cristal escondido dentro da pedra o mais rápido possível. O professor, com um sorriso maligno, encarou Satsuna e o desafiou, declarando que aqueles que não fossem capazes de extrair o cristal seriam severamente penalizados. Em seguida, ele gritou com os outros estudantes, criticando-os por estarem estagnados naquela tarefa há mais de 1 hora sem qualquer avanço. Os alunos tentaram justificar sua ineficácia, alegando que o material da rocha era incrivelmente resistente. Eles sinceramente duvidavam que conseguiriam romper a dureza da pedra com as mágicas rudimentares que haviam aprendido. Um deles até murmurou
murmurou que o professor estava sendo excessivamente severo por não ter conseguido uma promoção. Ignorando as desculpas, o professor levou Satsuna até uma rocha ainda intocada e exigiu que ele provasse a tal infinidade de possibilidades que havia mencionado. Para tornar o desafio quase impossível, ele impôs uma condição. Satsuna teria apenas 10 minutos para destruir a pedra e liberar o cristal. Ila ficou chocada. Romper aquela rocha em apenas 10 minutos era uma façanha praticamente inacreditável. Para piorar a situação, a pedra designada para Satsuna era visivelmente maior do que as usadas pelos outros alunos. O professor, sem se importar, lembrou Satsuna que o cronômetro de 10 minutos já estava correndo. Satsuna se aproximou do bloco maciço e apoiou a mão sobre a superfície áspera, sentindo sua textura. O professor, presunçoso, presumiu que o gênio já estava se arrependendo de sua insolência e o incentivou a baixar a cabeça e pedir desculpas. Foi nesse momento que Satsuna surpreendeu a todos. Ele virou-se para o professor e disse que o tempo limite não era de 10 minutos. Para rachar aquela pedra, ele só precisava de 10 segundos. O instrutor quase acreditou ter tido uma alucinação e foi forçado a perguntar novamente, tentando confirmar o que tinha ouvido. Até Ila achou que Satsuna estava sendo imprudente ao extremo. O professor, no entanto, sorriu convencido de que o novato não tinha a menor chance, especialmente porque aquela rocha em particular era mais densa do que as outras. Ele revelou que seu próprio recorde para aquela tarefa era de 30 minutos. Decidido a desmascarar a arrogância do garoto, o professor aceitou o desafio, 10 segundos e não mais. Satsuna então se concentrou. Ele canalizou uma onda poderosa de mana em torno de sua mão para conjurar sua lâmina de energia. Ele sabia que precisava de um ato espetacular para chamar a atenção da diretoria. Tendo objetivos muito mais urgentes em mente, ele não estava disposto a fazer menos do que uma tentativa máxima naquele desafio. Satsuna estava pronto. Não havia tempo para uma simples pedra atrapalhar seu caminho. Ele brandiu sua lâmina de mana com toda a força contra a rocha. No primeiro contato, a arma não fez efeito. O professor, que se chamava Zakari, soltou um riso sarcástico e começou a insultar o gênio, perguntando qual seria a punição de sua preferência. Mas, de repente, a rocha explodiu em estilhaços. O professor ficou em completa descrença. Satsuna extraiu o cristal escondido e o entregou a ele, um ato que só serviu para atiçar ainda mais a fúria de Zakari. Até Ila ficou chocada, mal conseguindo acreditar que o protagonista tinha, de fato, vencido o desafio. Os outros alunos, que lutavam contra pedras bem menores, ficaram impressionados com a facilidade com que Satsuna desintegrou o bloco maciço em segundos. Imediatamente, um deles murmurou a hipótese de que Satsuna poderia ser mais poderoso que o próprio professor. Zakari, sentindo-se humilhado, apelou para a desonestidade, acusando Satsuna de trapaça. Ele reforçou que a pedra era incrivelmente densa e que quebrá-la em 10 minutos era difícil. Em 10 segundos, era impossível. Satsuna, porém, se chocou com a afirmação. Ele ouviu que o professor precisava de 10 minutos para quebrar uma daquelas rochas? O gênio sugeriu então que talvez Zakari devesse considerar seriamente pedir demissão de seu cargo. O professor Zakari ficou furioso, prestes a explodir, mas antes que pudesse cometer qualquer erro, ele foi agarrado pela cabeça por um homem que surgiu por trás. Era Lionel, um veterano. Lionel repreendeu Zakari por causar tanto barulho e interromper seu cochilo. Ele garantiu a todos que Satsuna não havia trapaceado. Lionel explicou que Satsuna simplesmente leu o fluxo de mana dentro do bloco e atacou o ponto de fraqueza exato da rocha. Em seguida, Lionel criticou Zakari, dizendo que ele não tinha sentido em ser professor se não conseguia reconhecer a técnica e o potencial de um aluno. Decidido a dar uma lição em Zakari, Lionel anunciou aos alunos que o professor faria uma demonstração de Mona Guard, um golpe de combate, mas isso só provocou uma expressão de puro horror no rosto de Zakari. Antes que o professor pudesse sequer argumentar, Lionel já estava em posição, pronto para desferir um soco, e desafiou Zakari, dizendo que ele não teria problemas em bloquear o ataque, se fosse realmente capaz de fazê-lo. Zakari começou a implorar, jurando que jamais repetiria a insolência. Mas Lionel não demonstrou piedade.
ele desferiu o soco. O professor tentou a defesa, mas a força do golpe foi tanta que ele foi arremessado e bateu na parede próxima. Satsuna estava impressionado com o nível de poder que emanava de Lionel, e rapidamente concluiu que ele estava muito acima de um professor comum. Após despachar Zakaria, Lionel se virou para Satsuna, rindo como se a agressão nunca tivesse acontecido. Com um charuto entre os lábios, ele incentivou Satsuna a dar o máximo no departamento. Satsuna interpretou aquilo como menosprezo velado às capacidades do setor. Ele deixou claro que sua intenção era não apenas ser o melhor daquele departamento, mas também superar todos os alunos das outras áreas da academia. Lionel ficou genuinamente admirado com a determinação e prometeu que estaria sempre à disposição para orientá-lo em magia. Em seguida, ele se adiantou para falar com os estudantes. Foi então que ele se apresentou. Lionel era o professor-chefe do departamento de combate corpo a corpo. Ele informou a todos que logo decidiriam quem seria o representante para a partida de troca. A partida era um evento de grande prestígio, onde os 8 departamentos de magia da academia se enfrentavam em um torneio para definir qual era o melhor. Em sua vida passada, Satsuna havia vencido aquele torneio pelo longo alcance, o que lhe rendeu o reconhecimento imediato do diretor. Devido à importância do evento para seu plano, Satsuna sabia que perder não era uma opção. Nesse momento, ele notou fragmentos de rocha negra espalhados pelo chão. Lionel então fez uma revelação. Satsuna não era o único aluno a ter passado no teste. Acontece que, antes de ele chegar, outra pessoa já havia extraído o cristal. O detalhe mais estranho? Esse aluno fez isso apenas com os próprios punhos. Satsuna olhou para o lado esquerdo e percebeu que os fragmentos que via haviam voado de uma distância absurda. Ele direcionou o olhar para o estudante que havia realizado o feito monstruoso e reconheceu. Era Drago Oakred. Lionel ordenou que Drago se aproximasse. O jovem caminhou até Satsuna com uma altura e porte intimidadores. Drago perguntou diretamente por que Satsuna havia escolhido aquele setor, já que ele possuía afinidade com caminhos mágicos claramente superiores. Satsuna respondeu que havia coisas importantes que precisava concretizar com a magia de combate corpo a corpo. Drago o interrompeu, desdenhando. Não havia nada que ele pudesse fazer com um corpo tão fraco. Drago liberou sua aura com soberba, gabando-se de que sua linhagem familiar havia dominado o combate corpo a corpo por inúmeras gerações. Para honrar a história de seu clã, ele afirmou que vinha fortalecendo seu corpo por anos. A energia que emanava dele era tão intensa que fez os outros alunos recuarem, mas Satsuna se manteve firme onde estava. O gigante desferiu um soco no ar e intimou: lute! Ele não aceitaria que alguém com uma constituição tão fraca fosse o representante do departamento. Satsuna se recordou de que, em sua vida passada, Drago havia sido o único talento notável daquele setor. Vendo-se desafiado, Satsuna sorriu e prontamente aceitou o duelo. Lionel ficou satisfeito com o acordo e anunciou que a luta entre os dois ocorreria em uma semana. Drago se afastou alertando Satsuna para nem sequer pensar em escapar antes do confronto. Ele até propôs que lutassem até a morte, reforçando o teste de força. Os outros alunos já estavam fazendo suas apostas, mas o consenso era unânime. Satsuna não tinha a menor chance contra Drago. Ila, ainda sorrindo, perguntou a Satsuna se ele estava confiante na vitória. O sorriso dela desapareceu na hora quando ouviu a resposta: não. Satsuna estava plenamente ciente de que, em seu estado atual, não era páreo para Drago. No entanto, ele tinha um plano secreto para resolver isso. Ele se dirigiu apressadamente para a floresta com Ila correndo logo atrás, perguntando para onde ele estava indo. Eles logo chegaram a uma árvore monumental. Satsuna revelou que aquele era um local de treino confidencial, conhecido apenas por ele. Ele tocou o tronco e uma aura verde intensa começou a emanar de seu corpo. Satsuna sorriu, anunciando a Ila seu objetivo. Ele planejava se tornar 3 vezes mais forte usando os recursos daquele local secreto. Ila ficou impressionada com a dimensão da árvore, concluindo que devia ser uma árvore sagrada milenar. Satsuna, por sua vez, estava contente. A árvore estava em sintonia com ele, assim como havia estado no passado. Ila questionou a respeito daquela energia verde, e Satsuna explicou que era a bênção da árvore sagrada. Ele avisou que a graça da árvore é exclusiva para aqueles que ela reconhece. E o melhor, meu tipo especial de mana me permite regenerar minha energia.
Satsuna esclareceu que havia encontrado a árvore em sua vida anterior. Ele sorriu, satisfeito com a perspectiva de praticar incansavelmente, sem jamais atingir seu limite físico. Ila ficou contente pela sorte dele, e pensando que deveria retribuir o favor do broche, ela fez um sinal de punho para o alto. Satsuna, no entanto, ficou genuinamente perplexo, sem entender a ação da jovem. Enquanto isso, no salão de treinos do setor de combate, Drago demonstrava um vigor corporal inacreditável, levantando pesos que beiravam o impossível. Enfastiado com os exercícios, ele perguntou a Lionel se ainda havia mais pedras negras no pátio. Preocupado, o professor questionou se ele tinha a intenção de destruir todos os pedregulhos, mas Drago respondeu que não, revelando que tinha um planejamento diferente. Drago se mostrou um indivíduo completamente insano. Ele começou a realizar apoios de braço com uma das pedras colossais sobre suas costas, como se fosse um peso insignificante. Ila, que o observava, foi tomada pelo terror. Ela concluiu sem dúvidas que qualquer um que recebesse um golpe daquele brutamontes estaria condenado. Sentindo uma onda de pânico, ela disparou em disparada para onde Satsuna estava. O protagonista, alheio a tudo, permanecia serenamente assentado próximo à árvore, absorto na leitura de um compêndio de artes marciais. Ila chegou e ficou estarrecida com o absoluto relaxamento de Satsuna. Ela o repreendeu, contando que Drago estava fazendo flexões com 5 pedras de aço preto empilhadas em suas costas. Satsuna não demonstrou surpresa. Ele já conhecia o regime de preparo físico de Drago. Ele garantiu a Ila que ela não precisava se afligir, pois seu método atual também fazia parte de sua estratégia. Uma luminosidade azul surgiu em seus olhos enquanto ele a fitava. Com o manual nas mãos, a jovem Ila estava realmente confusa, questionando o que ele queria dizer. Satsuna elucidou. Aumentar o vigor físico nada mais era do que fortificar e dirigir o sistema nervoso com o uso da mana. Em termos simples, querer mais força nas pernas exigia concentração nelas, e o mesmo se aplicava às mãos. Com base nessa premissa, ele explicou a Ila que para aprimorar sua memória, ele precisava apenas focar a energia em sua cabeça. A realidade é que enquanto Ila estava fora, Satsuna havia devorado uma biblioteca inteira de livros. Finalmente, ele se levantou. Tendo todas as técnicas devidamente arquivadas na mente, era a hora de colocá-las em prática. Satsuna posicionou-se, liberou-se de qualquer pressão e desferiu um chute perfeitamente equilibrado, seguido pelo uso de seu monosword. Seus movimentos eram elegantes, mas ele não parou por aí. Continuou a atacar em uma sequência ininterrupta, deixando Ila impressionada. Ela confessou que o método de Satsuna era incrível e que nunca tinha ouvido falar em algo assim. No entanto, o protagonista não estava nem um pouco impressionado consigo mesmo. Ele sabia que a jornada era longa. Em pouco tempo, Satsuna se viu sobrecarregado por todas as manobras que tentava incorporar ao corpo simultaneamente, o que o fez cair no chão. Ila ficou aflita, mas ele a tranquilizou, garantindo que estava apenas levando o físico ao limite com o impulso de mana. Por causa da intensidade, ele estava focado em acelerar sua capacidade de regeneração. A bênção da árvore sagrada entrou em ação rapidamente, e as mãos de Satsuna, que ficaram em carne viva, se curaram em instantes. Preocupada, Ila sugeriu que ele buscasse um método de treinamento menos destrutivo, em vez de se submeter a tamanho estresse. Satsuna rebateu, argumentando que precisava de um treino intenso, pois não podia se dar ao luxo de enfrentar Drago com uma preparação deficiente. Ele enfatizou que Drago vinha se dedicando ao combate corpo a corpo há anos. Por isso, ele disse a Ila que teria que repetir aquele procedimento doloroso mais de 1000 vezes até o dia do confronto. Ila ficou estarrecida ao ouvir isso, pois um único ciclo já era extremamente agonizante. Satsuna, porém, sorriu. Para ele, aquilo não era doloroso o suficiente. Ele se lembrou de sua juventude no orfanato, quando não conseguia manipular a magia e treinava diariamente. Mesmo tendo fracassado incontáveis vezes, Satsuna jamais se rendeu. Ele simplesmente continuou a se aprimorar. Embora sua evolução fosse gradual, ele estava melhorando a cada repetição. Satsuna tranquilizou Ila, dizendo que a dor não importava, contanto que o método o ajudasse a adquirir mais poder. Ele retomou o treino extenuante, e desta vez, Ila se juntou a ele. Juntos, eles aprimoravam seus golpes, levavam seus corpos ao limite máximo e repetiam o ciclo de exaustão e cura incansavelmente. Em pouco tempo, Satsuna já estava realizando apoios de braço com grandes pedras nas costas.
costas. Ila observava, admirada, e finalmente compreendeu. Satsuna se esforçava mais do que qualquer pessoa, derrubando o mito de que era sustentado apenas pelo seu talento nato. Então, o grande dia chegou. Satsuna e Drago subiram ao ringue para o duelo. Drago demonstrou repulsa imediata ao ver o oponente, expressando surpresa por ele não ter fugido. Satsuna sorriu. Ele assegurou a Drago que não tinha a mínima intenção de escapar. Afinal, ele era o representante oficial do setor. Lionel ficou na borda do ringue para atuar como árbitro. Assim que os dois se posicionaram, Lionel deu início à luta. Satsuna tomou a iniciativa, avançando para obter a vantagem. Ele tentou um soco, mas Drago bloqueou. Em seguida, desferiu um chute que também foi contido pelas mãos do adversário. No entanto, a potência do chute de Satsuna foi suficiente para fazer Drago cambalear para trás. Satsuna ficou chocado ao perceber que Drago havia resistido a todos os golpes usando o Monagat, sem ser atingido diretamente. Drago demonstrou uma fúria crescente. No momento em que seu olhar se revelou por um instante, Satsuna sentiu uma intenção assassina inconfundível. Antes que pudesse reagir, Drago o alcançou. Ele desferiu um golpe maciço no corpo de Satsuna, liberando uma aura destrutiva que se propagou a todos na linha de frente do ataque. O terror tomou conta de Ila, que temeu pela morte de Satsuna. Contudo, quando a fumaça se dissipou, a figura de Satsuna foi revelada, agachada e defendendo o ataque de Drago. Os alunos ficaram incrédulos. Assistiam a uma luta com intensidade de veteranos, travada por dois calouros? Satsuna, por sua vez, estava ciente. Se tivesse recebido aquele impacto frontalmente, teria se transformado em comida de cachorro. Drago se preparou para um novo soco. Drago investiu com o punho fechado, mas Satsuna o evitou. O esquivar, no entanto, não fez grande diferença, pois Drago imediatamente desferiu um direto que mirava a cabeça do oponente. Satsuna ainda conseguiu defender o golpe, mas o bombardeio de Drago era incessante. Drago estava irritado. Desde o início do combate, Satsuna não fazia nada além de se esquivar e bloquear. O Brutamontes provocou, afirmando que Satsuna era apenas um fraco e que a defesa era seu limite. Nas arquibancadas, Ila demonstrava extrema preocupação, percebendo que, apesar de todo o esforço, Satsuna ainda estava em desvantagem. Lionel, o instrutor veterano, observava o confronto sob uma ótica diferente. Para a multidão, parecia que Satsuna estava sendo empurrado para a parede. O que eles ignoravam era que, graças ao seu controle de mana, Satsuna estava anulando perfeitamente cada ataque de Drago. Drago continuou a agredir, desabafando que Satsuna era parte da elite que desprezava a magia de combate. Ele desabafou sobre a humilhação sofrida por sua família ao longo das gerações por dominarem aquele caminho. Drago estava determinado a reverter a reputação do setor com seu próprio empenho. Com seriedade, ele materializou um Monosword. Sem hesitar, Satsuna fez o mesmo. A luta se transformou, deixando de ser um embate de punhos para se tornar um duelo de espadas de energia. Eles trocavam golpes como força descomunal, cada movimento mirando a aniquilação do adversário. Satsuna adicionou velocidade extrema aos seus movimentos, desviando-se de todas as ofensivas de Drago. Ele saltou no ar em uma manobra acrobática, o que enfureceu Drago. O gigante perseguiu-o, tentando esmagá-lo no momento em que ele tocasse o chão, mas Satsuna se afastou a tempo. O solo do ringue sofreu as consequências. Drago atacou e acertou um golpe poderoso, mas não se conteve. Satsuna foi lançado para trás, mas Drago continuou o assalto com outra estocada, conseguindo finalmente imobilizá-lo. Neste momento de aperto, Satsuna se lembrou da dura realidade, das palavras cruéis dos outros alunos quando ele escolheu aquele departamento. Compreendendo a frustração do oponente, Satsuna disse a Drago que entendia seu ressentimento. Contudo, ele deixou claro, ambos visavam algo muito mais importante. Satsuna, enfim, reagiu. Ele empurrou Drago para longe e, com um único golpe limpo, desintegrou a espada de mana do adversário. Drago ficou perplexo ao notar a súbita diferença na velocidade de reação de Satsuna. O gênio
quase o partiu ao meio, mas o Brutamontes conseguiu desviar da lâmina por um fio. Refletindo sobre a fala de Satsuna sobre mirar mais alto, Drago também ficou sério. Ele desferiu um soco canhoto de grande peso, tentando surpreender o oponente, mas Satsuna reagiu com agilidade e escapou facilmente. Ele passou pelo adversário e em um instante atingiu o ponto cego de Drago. Contudo, antes de finalizar, Drago girou. O gigante levantou os braços para bloquear a investida, um movimento que visivelmente o esgotou. Lionel percebeu que Satsuna estava levando o oponente ao limite com ataques contínuos. Drago usava seu excepcional controle de mana tanto na ofensiva quanto na defesa, mas Lionel ainda não conseguia apontar um vencedor claro. Com o prolongamento do duelo, Satsuna entendeu que precisava identificar uma falha para romper a resistência do adversário. A defesa de Drago era implacável. Drago saltou para trás e conjurou outra espada de mana. Ele desferiu um golpe potente, mas Satsuna esquivou-se. O protagonista percebeu que Drago havia mobilizado toda a sua mana para um ataque final, destrutivo, visando encerrar o confronto. Como já sabia da intenção, Satsuna pôde calcular seu deslocamento perfeitamente e desviou da ofensiva. Apesar de tudo, Satsuna estava a um passo de ser derrubado do ringue. Ele olhou para trás, percebendo o quão próximo estava da derrota. Drago, por outro lado, estava satisfeito por ter finalmente encurralado o rival. O gigante acreditava ter anulado o jogo de pernas de Satsuna. Com essa certeza, Drago concentrou um poder imenso, sua mana fervilhando, e avançou. Ele desferiu um soco potentíssimo contra Satsuna, supostamente indefeso, mirando mandá-lo para fora da arena. Isso, no entanto, foi o erro fatal de Drago. O golpe acertou, mas atingiu apenas a imagem residual de Satsuna. Acontece que Satsuna tinha a habilidade de manter uma cópia ilusória de si mesmo no lugar, desde que mantivesse o fluxo de mana. Quando Drago compreendeu o que havia acontecido, Satsuna já tinha saltado sobre ele. Antes que o gigante pudesse se virar, Satsuna brandiu sua lâmina para finalizar a luta. Drago tentou um último e desesperado movimento, mas a espada de Satsuna cortou diagonalmente seu peito. O ataque atravessou Drago, causando uma dor indescritível enquanto ele gritava. Lionel finalmente entendeu tudo. Satsuna havia usado o treinamento intenso de Drago contra ele mesmo, confiando em um contra-ataque para vencer as ofensivas incessantes. O instrutor percebeu que ambos haviam lutado de forma brilhante, mas que a vitória estava selada. Ele levantou a mão e declarou o fim do duelo. O anúncio final confirmou: Satsuna era o vencedor. A vitória era inegável, já que Drago estava ao chão, contorcendo-se de dor. Ila saltou de felicidade para celebrar o triunfo, e os demais estudantes estavam impressionados. Drago tentou se erguer, apesar da agonia lancinante. Os observadores concluíram que ele era um adversário de extrema resistência. Levando a mão ao peito ferido, Drago percebeu que o golpe derradeiro de Satsuna havia sido calculado à perfeição para ser subletal. Satsuna estendeu a mão para ajudar o adversário, mas Drago fez uma pergunta inesperada. Pelo que você está lutando? Satsuna revelou. Ele lutava para jamais ser superado e com todas as suas forças para garantir que nada lhe fosse roubado. Para alcançar essa meta, ele visava ser mais forte que qualquer um. Os olhos de Drago brilharam com curiosidade ao ouvir a resposta. Finalmente, Drago admitiu que Satsuna era, de fato, poderoso. Ele se levantou com dificuldade e aceitou a derrota, enquanto Satsuna o elogiava por ter honrado a reputação de sua família. O protagonista acreditava que Drago seria um aliado crucial no futuro combate contra o deus maligno. Lionel se aproximou de Satsuna, ergueu-lhe a mão em sinal de vitória e comunicou a todos que o gênio havia sido escolhido como representante do combate corpo a corpo. Dias depois, Lionel informou a Satsuna que era hora de ele e os demais representantes se reunirem pessoalmente para os preparativos da partida de troca. O instrutor aconselhou Satsuna a manter a compostura na presença dos outros. O jovem aceitou o conselho e se dirigiu ao local. Ele abriu a porta e entrou na sala. Todos os olhares convergiram para ele. Por ser o representante do departamento estigmatizado, a atmosfera ao redor mudou imediatamente. Um dos outros representantes zombou abertamente de Satsuna, dizendo que ele só estava ali para aumentar a vergonha que já pairava sobre seu departamento. Satsuna encarou o brasão na mão do sujeito e o identificou. Era o representante do setor de magia de encantamento. O provocador decidiu intensificar a provocação, levantando-se
preparou-se para confrontá-lo e anunciando que seria o oponente de Satsuna na primeira rodada. O encantador continuou a ridicularizar o novato, lembrando-o que o combate corpo a corpo não havia vencido nenhum torneio em um século e que o departamento era conhecido apenas por ficar isolado, treinando força bruta e nada mais. Antes que o arrogante finalizasse a frase, Satsuna pisou levemente no pé dele, causando um sobressalto de dor. Com frieza, Satsuna retrucou que as pessoas de seu departamento deviam ser pouco educadas, já que não conheciam formas decentes de cumprimentar os outros. O representante de encantamento tentou protestar, mas Satsuna o interrompeu. O gênio declarou que não se importava com os anos de seca do setor. Este ano, a vitória seria deles. O encantador retrucou, mandando Satsuna parar de falar bobagem. Nesse momento, uma voz vinda da parte de trás da sala interveio, sugerindo que todos esperassem pelo primeiro confronto antes de começar a discutir. Satsuna imediatamente percebeu que tudo estava se desenrolando exatamente como na linha do tempo anterior. A voz era de ninguém menos que o diretor. Carol, a representante do setor de invocação, cumprimentou o diretor com entusiasmo, dizendo estar ansiosa para mostrar a capacidade de seu departamento. Satsuna a reconheceu e notou que Carol mantinha sua natureza cordial. Ele se lembrou que ela lhe deu muito trabalho durante a batalha final antes do reset. Satsuna sabia que tinha vencido o embate naquela vida, mas reconheceu que precisava ser muito mais cauteloso com ela agora. O diretor finalmente se pronunciou, congratulando os alunos por terem sido selecionados para representar suas respectivas áreas. Ele expressou satisfação em ver 8 grandes talentos reunidos ali. Em seguida, revelou que o torneio seria disputado em formato individual, com os oponentes escolhidos de maneira aleatória. A tabela de confrontos foi anunciada. Primeira partida: Departamento de Combate Corpo a Corpo contra o Departamento de Magia de Encantamento, especializado em infundir mana em objetos vivos. Segunda partida: Departamento de Magia de Cura, focado em milagres e suporte aos aliados, contra o Departamento de Magia de Longo Alcance, que destrói adversários antes que se aproximem. Terceira partida: Departamento de Magia de Formação, que insere múltiplos poderes dentro dos círculos mágicos, contra o Departamento de Magia de Invocação, que comanda feras míticas de outros planos. E por fim, o último confronto seria entre o Departamento de Magia Especial, que abrange técnicas únicas fora de qualquer classificação, e o Departamento de Magia Alquímica, capaz de alterar permanentemente a composição de substâncias. O diretor esclareceu que o intercâmbio entre as escolas servia como um laboratório prático para que os estudantes obtivessem insights sobre diferentes ramos da feitiçaria. Ele informou que o torneio seria realizado em 10 dias. Até lá, eles estavam livres para tentar aprender novos feitiços ou aprimorar os que já dominavam. A escolha era deles, mas o diretor finalizou dizendo que estava ansioso para testemunhar seu espírito de luta. Carol aplaudiu o discurso com entusiasmo. Quando o diretor se preparou para deixar a sala, os representantes se curvaram em respeito. Satsuna, no entanto, saiu em disparada atrás do diretor pelo saguão. Ele sabia que aquela poderia ser sua única chance de conversar com o velho. O diretor, já ciente de que ele era o representante do combate corpo a corpo, parou. Satsuna, então, revelou ter um pedido a fazer. Sem rodeios, Satsuna perguntou se o diretor estaria disposto a instruí-lo em magia caso ele vencesse o torneio. O diretor tentou se esquivar, fingindo ingenuidade e sugerindo que sua magia de invocação seria inútil para o jovem. Satsuna o interrompeu, deixando claro que se referia a outra magia dele. Ao ouvir isso, o diretor teve uma reação imediata e explosiva. Uma aura aterrorizante emanou dele, quase paralisando Satsuna, enquanto ele exigia saber como o garoto tinha conhecimento sobre o segundo caminho mágico. Satsuna percebeu que o diretor estava desconfiado, mas o jovem sabia que o segundo poder do instrutor era vital para a derrota de Vindri. Ele decidiu que não recuaria. Satsuna disse que talvez não pudesse dar uma explicação naquele momento, mas que a vitória do Departamento de Combate Corpo a Corpo, após 100 anos, deveria ser um sinal de que algo estava para acontecer. Ele estendeu a mão para o diretor e questionou: "O senhor não esperava por isso?" O diretor, por fim, compreendeu que Satsuna não agia com má fé. Ele estabeleceu a condição: ensinaria a magia secreta no mesmo dia em que o jovem conquistasse o campeonato. Satsuna inclinou-se agradecendo a promessa. O mentor, contudo, alertou que o caminho seria árduo. Satsuna garantiu que estava pronto para provar sua garra e determinação durante o torneio. Satisfeito, o diretor se retirou.
Naquele mesmo dia, mais tarde, Satsuna desfrutava sozinho de um delicioso pão que Hilary havia recomendado. Enquanto relaxava, refletiu que precisava executar todos os seus objetivos antes da competição. De repente, ele foi emboscado por um golem. Quase teve a cabeça esmagada, mas conseguiu defender o golpe. O atacante era o representante do encantamento. O adversário não conseguia esperar pelo duelo oficial e queria resolvê-lo ali, chamando Satsuna de imundo por tê-lo envergonhado. Satsuna zombou, dizendo que ele apenas colhia o que havia semeado. O encantador convocou uma tropa de golems, mas rapidamente os desfez. Ele percebeu que seria prejudicial ser pego intimidando um calouro do setor mais fraco. O sujeito se afastou, prometendo estar mais preparado na luta oficial. Satsuna, impressionado com a capacidade do encantador de manipular tanta matéria, considerou-o bastante talentoso. Seu humor, no entanto, azedou ao ver seu pão, agora no chão e arruinado. No dia seguinte, Lionel reuniu seus aprendizes. Ele declarou que a preparação para o intercâmbio seria feita por meio da análise detalhada do recente confronto entre Drago e Satsuna. Lionel questionou os estudantes se eles, finalmente, haviam compreendido a deficiência de seu treinamento. Todos responderam afirmativamente. Lionel iniciou a sessão, solicitando que Drago fosse o primeiro a apontar suas próprias falhas. Drago confessou que havia perdido o controle de suas emoções e de sua mana durante o confronto. Lionel então dirigiu a mesma pergunta a Satsuna. O gênio revelou que sua força bruta era deficiente e que ele estava em desvantagem em termos de poder físico quando comparado a Drago. Lionel demonstrou satisfação pelo fato de ambos terem identificado seus pontos fracos, vendo isso como o primeiro passo para o amadurecimento. O instrutor sugeriu que eles trabalhassem para aprimorar esses aspectos. Ila perguntou a Lionel se o confronto serviria como preparação tática para o intercâmbio. Satisfeito com a perspicácia da aluna, Lionel confirmou. Ele revelou que Satsuna enfrentaria o representante do encantamento, Joel, que era conhecido por empregar múltiplos golems tanto na ofensiva quanto na defensiva. Como os golems possuíam corpos físicos, o estilo de luta de Joel era similar ao do combate corpo a corpo. Ila ficou admirada com a análise do instrutor. Lionel, em seguida, delegou tarefas para os dois. Drago deveria concentrar-se na velocidade, atuando como vários golems simultâneos, atacando de diversos ângulos. Satsuna deveria evitar os ataques de Drago e buscar brechas para o contra-ataque. Drago se preparou para o treino, garantindo a Satsuna que o embate não seria uma repetição da última luta. Satsuna sorriu, dizendo que estava ansioso pelo desafio. Drago avançou, lançando um soco de esquerda direto no rosto do oponente, mas Satsuna desviou. O gênio pensou ter bloqueado a ofensiva de Drago perfeitamente, até perceber que outro ataque vinha em sua direção. Satsuna notou, de imediato, que sua velocidade de reação estava menta. Lionel estava impressionado com a forma como Drago conseguia equilibrar velocidade e vigor físico. O gigante parecia uma miragem, disparando socos em Satsuna. O gênio tentou antecipar os movimentos de Drago, mas falhou em um instante, quase tendo sua cabeça atingida pelo ataque. Ele conseguiu evitar o golpe por pouco, o que deixou Lionel bastante admirado. O instrutor então disse a Satsuna qual combinação de movimentos ele deveria utilizar. Satsuna acatou o conselho tático. Ele recuou e tentou aplicar um contra-ataque imediato. Ao final da sessão, Satsuna e Drago caíram no chão, exaustos. Drago reconheceu que o gênio havia lhe dado um trabalho duro. Lionel elogiou ambos, afirmando que a qualidade dos movimentos deles era excelente. O instrutor avisou Satsuna que, em poucos dias, ele precisaria ser capaz de neutralizar 4 ou 5 golems simultaneamente. Satsuna sabia que não podia se dar ao luxo de baixar a guarda, por mais que seu treino fosse intenso. Lionel estava satisfeito. Enquanto Drago dominava os fundamentos do combate, a percepção de Satsuna era simplesmente fora do comum. Em pouco tempo, o grande dia chegou. A arena estava lotada de estudantes, professores e curiosos. O diretor subiu ao pódio para se dirigir à multidão, reforçando que apenas um, entre os 8 representantes, seria coroado o mais forte. Como de praxe, havia apostas sendo feitas. Surpreendentemente, o valentão que Satsuna havia espancado estava apostando na vitória do gênio. Os alunos viraram-se para observar Hector, o representante calmo do longo alcance, que enfrentaria o vencedor da primeira rodada. Hector possuía um olhar sereno, mas extremamente ameaçador. Os cenários de batalha mudavam aleatoriamente, e a primeira rodada seria em um ambiente desértico.
Joel sorriu com maldade, pois o cenário parecia beneficiá-lo totalmente. Seus colegas o incentivavam, mandando-o esmagar o frágil Satsuna. Ila gritou em resposta, desafiando-os a ver se Satsuna seria de fato o azarão depois da luta. Ila quase partiu para a briga, mas Lionel assegurou. Satsuna, porém, não sentia nenhum tipo de pressão. Ele sorriu ao ver a tabela. Com os competidores prontos, o árbitro iniciou o confronto. Joel sacou um fragmento da rocha de aço negro e sorriu para Satsuna, perguntando se ele reconhecia o objeto em sua mão. Satsuna, obviamente, sabia o que era. Joel ficou satisfeito com o reconhecimento e revelou que aquele fragmento era essencial para dar forma a um golem ao fundi-lo com a areia. Joel jogou o fragmento e o fundiu com o solo, criando um golem imponente e assustador. Ele afirmou com confiança que uma simples lâmina não seria capaz de arranhar aquela armadura de aço negro. Revelando o segredo de seu poder, ele abriu sua bolsa, expondo vários outros fragmentos da rocha. Sentado, Joel espalhou o material sobre a areia, transformando-o imediatamente em inúmeros golems. Ele soltou uma risada maligna, assegurando a Satsuna que suas chances de vitória eram de apenas 1 em 10.000. A quantidade de construtos era tamanha que Ila ficou paralisada de medo. Para agravar a situação, Joel revelou que, dada a natureza do deserto, os golems poderiam ser criados incessantemente. Ele advertiu Satsuna que o combate corpo a corpo jamais conseguiria alcançá-lo. Alguns estudantes deram a partida por perdida e sugeriram que Satsuna desistisse para evitar ferimentos graves. Joel, arrogante, disse a Satsuna que estava disposto a ouvir o que ele tinha a dizer. Foi nesse momento que Satsuna soltou uma bomba verbal que destruiu o moral e o esforço de Joel. Satsuna expressou sua decepção por aquilo ser o melhor que o encantador conseguia produzir. Joel explodiu em fúria, perdendo o controle. Imediatamente, ele ordenou o ataque total. Os golems investiram contra Satsuna e saltaram sobre ele em uníssono, levantando uma cortina de poeira que obscureceu toda a visibilidade. Joel riu, afirmando que Satsuna estava pagando o preço por ter se metido com ele. Os espectadores não conseguiam ver nada na arena, envolta em névoa. O que eles não sabiam é que Satsuna estava desmantelando os golems com facilidade chocante, como se fossem feitos de papel. Ele sequer precisava sair do lugar para destruí-los. Quando a visão clareou e Joel finalmente pôde ver Satsuna, os golems tinham se reduzido a meras carcaças despedaçadas. Satsuna revelou que já havia dominado a técnica de desarmar a rocha de aço negro. Joel ficou chocado, pois seus construtos eram de uma resistência excepcional. Imediatamente, ele tentou recompor os golems. Satsuna o lembrou de sua própria frase, que ele podia criá-los infinitamente. Satsuna então sentenciou: no combate corpo a corpo, nada era superior à magia de curto alcance. E ele alertou que, não importava quantos inimigos Joel criasse, ele não perderia, pois as criaturas só conheciam movimentos básicos de luta. Satsuna saltou na direção dos novos golems e os desfez em um piscar de olhos, brandindo sua espada como se cortasse manteiga. Mas Joel não estava pronto para ceder. Ele levou a mão à sua bolsa para pegar mais fragmentos, mas Satsuna foi tão rápido que o alcançou antes que ele piscasse. Satsuna avisou que Joel havia acabado de entrar em uma luta injusta. Imóvel, Joel recebeu um soco certeiro no rosto. Seus óculos voaram pelo ar. Joel cuspiu sangue ao ser atirado para o outro lado da arena. Os espectadores, incapazes de ver o que acontecera na nuvem de poeira, aguardavam. Momentaneamente, o pó começou a baixar e a figura de apenas um competidor em pé foi revelada. Assim que a visão se normalizou, o árbitro anunciou: Satsuna era o vencedor da primeira rodada. Joel jazia inerte no chão, enquanto Satsuna sorria, satisfeito por ter conquistado a primeira vitória. Ila gritou de alegria e os detratores do gênio ficaram chocados, pois o departamento tinha quebrado um jejum de vitórias de anos. A maioria dos estudantes não conseguia entender como Satsuna havia superado Joel. Alguns supuseram que o encantador perdeu o controle da mana, resultando em autodestruição. Baseados nessa crença, concluíram que Satsuna teve pura sorte. Cyrus, no entanto, soube a verdade. Joel não se desintegrou. Satsuna o havia derrotado de forma limpa e merecida. Com a vitória de Satsuna,
Hector finalmente decidiu levar o gênio a sério. Ele percebeu que precisava planejar uma armadilha para o novato. A competição seguiu. A segunda partida começou. Satsuna retornou às arquibancadas, onde Ila o recebeu com um entusiasmo contagiante. Ela perguntou se ele ficaria para assistir, e ele confirmou. Ele queria observar e aprender tudo o que fosse possível durante o duelo. O embate era entre os setores de invocação e formação. Desde o início, Carol, da invocação, levou a melhor. Ela estava montada nas costas de um lobo espectral que desferia ataques gélidos contra o representante da formação. O oponente, porém, tentava se aproximar de Carol, interceptando as ofensivas com movimentos impressionantes. Satsuna ficou admirado com a habilidade do formador. Ele se questionou se conseguiria replicar aquela fluidez no combate corpo a corpo. Ila confessou que as manobras dos outros departamentos eram visualmente atraentes, mas reafirmou que seu desejo era se concentrar apenas em sua própria magia. Satsuna, então, finalmente perguntou a ela por que havia optado pela magia de combate corpo a corpo, considerando que havia caminhos mágicos mais fáceis. Ila revelou que, há muito tempo, ela e seu irmãozinho brincavam na floresta quando foram subitamente atacados por um urso pardo. Ela pensou que seria o fim, até que um mago de combate surgiu e nocauteou a fera com um único soco. Desde aquele dia, o sonho de Ila era se tornar uma maga capaz de proteger as pessoas ao seu redor. Ela riu nervosamente, achando o seu motivo um tanto infantil, mas Satsuna a corrigiu prontamente, dizendo que era um objetivo nobre. Ele garantiu que com tal propósito no coração, ela certamente se fortaleceria. Ila sorriu radiante ao ouvir as palavras. Os dois desfrutavam do momento quando Léo apareceu de repente. Léo era o segundo mais forte do departamento de longo alcance, logo atrás de Satsuna na vida passada. Ele deu um tapa amigável no ombro de Satsuna, elogiando sua primeira luta. Léo, de imediato, assumiu que Ila era namorada de Satsuna. O rosto da garota ficou escarlate enquanto ela garantia a Léo que ele estava engamado. Momentos depois, a segunda partida foi anunciada. Combate à distância contra combate corpo a corpo. O cenário sorteado era o Inferno Escaldante, onde os participantes não podiam cair, sob pena de morte certa. Drago, ao ver a arena coberta de lava, percebeu a imensa dificuldade em se aproximar de seu oponente. Lionel acreditava que o cenário, embora perigoso, era bastante vantajoso para o adversário de Drago. Foi revelado que Cyrus havia arquitetado tudo. Ele estava determinado a garantir a vitória de seu departamento a qualquer custo e queria dar uma dura lição em Satsuna por ter escolhido o combate corpo a corpo. Enquanto a tensão aumentava, Ila foi conversar com Satsuna, que estava concentrada em seus estudos. Havia um recipiente sobre a mesa. Satsuna a advertiu prontamente para não tocar no objeto, pois se tratava de um artefato mágico ativado por contato. Ele explicou que o vaso iria drenar toda a mana de Ila. Ela ficou horrorizada, exigindo saber por que ele deixaria algo tão perigoso ali. Satsuna então revelou que era, na verdade, uma armadilha direcionada a ele, a sétima que ele havia desvendado. Ila ficou chocada, perguntando se o estava tranquilo com tantas ciladas voando por aí. Satsuna minimizou, dizendo que estava se esforçando para evitá-las e que não achava que corria risco. Ele sabia que o responsável era ninguém menos que Azular, um indivíduo experiente que sequer deixava rastros ou evidências. Nesse instante, eles ouviram o som de crianças na porta. Ao saírem, viram os pequenos segurando flores. As crianças animadas disseram que haviam sido enviadas para entregar as flores por alguém que estava do outro lado do corredor. Contudo, ao se virarem para apontar, não havia ninguém. Ila perguntou por que a pessoa não entregar as flores pessoalmente. As crianças disseram que o desconhecido alegou ser tímido. De repente, uma flor caiu da mão de uma das meninas, que reclamou de vertigem. Uma aura escura envolveu a garota. Satsuna chutou as flores para longe de imediato, pois já havia presenciado algo semelhante na vida passada. Ila, aflita, perguntou qual era o problema. Ele revelou que as flores continham uma secreção venenosa, conhecida como veneno. As crianças começaram a tossir e a perder o equilíbrio. Satsuna e Ila prestaram socorro, mas o gênio estava furioso pelo culpado não se importarem em envolver crianças em seus planos. Ele avisou Ila que precisavam tratar os feridos rapidamente, ou o efeito do veneno se tornaria irreversível. No entanto, ele estava apreensivo sobre como encontrariam o curandeiro a tempo. Eles deitaram as crianças no chão.
Ila perguntou se o atendimento era urgente. Satsuna confirmou, mas pediu que Ila mantivesse distância das crianças, preocupado que o veneno pudesse ser contagioso por proximidade. Foi então que Ila o tranquilizou, dizendo para não se preocupar, pois ela resolveria a situação. Ela sacou o broche que sua mãe lhe dera. Com a fúria em alta, Satsuna sabia que não podia hesitar. Ele evitou o primeiro disparo de Actor e avançou. Actor continuou disparando projéteis mágicos velozes, mas Satsuna tecia uma dança, desviando de cada um com precisão cirúrgica, como se o corpo estivesse no piloto automático. Os espectadores estavam em choque. O chão, no entanto, sofria o impacto, criando pequenos buracos ao redor do guerreiro. A velocidade do longo alcance era impressionante, mas Satsuna não estava ali para brincar. Ele sabia que o veneno que ainda corria em suas veias o impedia de usar toda a sua força, então ele precisava encurtar a distância imediatamente. Satsuna saltou. Ele surgiu na frente de Hector em um piscar, ultrapassando a barreira de defesa que o atirador tentou erguer. Hector olhava com terror nos olhos. Seu maior erro foi mexer com crianças.